Olá, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Matemática do nono ano. Eu sou o professor Rômulo Stefano e vamos dar continuidade à nossa revisão dos conjuntos numéricos. Nas nossas primeiras aulas, nós estudamos a revisão do conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros. Agora nós vamos estudar o conjunto dos números racionais. Bem, na aula de sexta-feira passada, eu trabalhei conjuntos dos números racionais na sala virtual do Google Meet. Portanto, quase ninguém apareceu, apenas 4 alunos compareceram à aula. Portanto, resolvi gravar esta aula para que todos possam ter acesso ao mesmo assunto. Tudo bem? Vamos iniciar. O conjunto dos números racionais é aquele que nós vamos englobar frações e conjuntos números e decimais, melhor dizendo. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto que tem como seus elementos as frações e os números decimais. Hoje nós vamos trabalhar as operações com fração. Lógico, na minha opinião, vocês já devem ter o conhecimento do que é uma fração. Saber o que é um numerador e o que é um denominador. Este conhecimento é essencial para que a gente possa trabalhar as operações com frações, ok? Depois de nós fazermos as operações com frações, estudarmos todas elas, aí nós vamos relembrar, melhor dizendo, as operações com números decimais. Mas é muito semelhante. Vamos nessa. Primeira coisa que eu quero que você relembre, porque este assunto não é novo, este assunto já foi estudado em séries anteriores. Portanto, nós estamos fazendo uma revisão, é uma retomada de um assunto que já foi estudado, de um conhecimento que você já tem. Então, a primeira coisa que você tem que saber, isso aqui é com propriedade, não pode deixar de saber, é a redução ao mesmo denominador. Porque através desta operação chamada redução ao mesmo denominador, é que você vai poder fazer 3 operações com frações, que é a comparação, a adição e a subtração com frações. Então, veja bem, redução ao mesmo denominador é um assunto essencial para que você possa resolver 3 operações com frações. Então, quando as frações têm denominadores diferentes, podemos transformá-las em frações com denominadores iguais, obedecendo aos seguintes passos. Chama a atenção para você. Você só vai reduzir ao mesmo denominador uma fração quando a fração tem denominadores diferentes. Quando as frações têm denominadores iguais, não há necessidade de reduzir ao mesmo denominador. O nome já está dizendo, né? O título, redução ao mesmo denominadores iguais, né? Então, se eu só vou realizar esta operação quando as frações têm denominadores diferentes. Quando eu tenho frações com denominadores iguais, não há necessidade da redução ao mesmo denominador. Então, quais são as regras para podermos pegar frações que têm denominadores diferentes e transformá-las em frações com denominadores iguais? Primeiro, calcular o MMC dos denominadores. Isso fica bem claro, gente. É importante também que você saiba, né, como calcular um MMC, um mínimo múltiplo comum. Esse mínimo múltiplo comum você vai calcular dos denominadores diferentes. Não se calcula MMC de denominadores de frações iguais. Tranquilo? Então, calcular o MMC dos denominadores das frações envolvidas. Essas frações envolvidas, para poder calcular o MMC, os denominadores têm que ser diferentes. Anota aí no teu caderno. Então, o MMC que nós vamos encontrar, ele será o novo denominador das frações. Pessoal, o que nós queremos dizer com isso? Quando eu realizo a redução ao mesmo denominador, eu estou querendo encontrar frações novas que tenham denominadores diferentes, ou denominadores iguais. Eu saio de frações de denominadores diferentes e encontro frações com denominadores iguais. Então, o MMC, que nós vamos calcular, ele se torna o novo denominador das frações.
Se eu tenho duas frações envolvidas, o MMC que eu encontrar vai ser de duas frações novas. Se for três frações novas. Se for quatro frações novas. Todas com o mesmo MMC. Então, vamos lá. O MMC será o novo denominador das frações, certo? Aí você tem que fazer o quê? Eu coloco lá o novo denominador. Se eu estou achando frações novas, se eu tenho um novo denominador, obrigatoriamente eu também terei que ter um novo numerador. Então você vai pegar o denominador, certo? Novo denominador, que é o MMC, você vai dividir ele pelo antigo denominador. O resultado dessa divisão, você obrigatoriamente vai multiplicar pelo antigo numerador. E o resultado disso é o novo numerador. Então, veja bem, você vai fazer o seguinte: pega o novo denominador, divide pelo antigo denominador, o resultado multiplica pelo numerador. O resultado é um novo numerador, certo? Então, desta forma, você vai encontrar as frações novas. E essas frações novas são frações que têm denominadores iguais, ok? Então, o objetivo da redução ao mesmo denominador é encontrar frações que tenham denominadores iguais. Entendido? Vamos ver um exemplo. Observe este exemplo para nós. 4 quintos, 3 meios e 1 terço. Os denominadores são diferentes. É 5, 2 e 3. Se os denominadores são diferentes, obrigatoriamente você terá que fazer a redução ao mesmo denominador. O MMC, então, de 5, 2 e 3. Então, a maneira que eu calculo o MMC é dessa maneira que nós estamos vendo no vídeo. Aqui eu tenho a decomposição em fatores primos. Lembre-se que decompor por fatores primos, eu só posso utilizar... Deixa eu acionar nossa caneta aqui. Só posso utilizar neste espaço aqui, ó, somente números primos. Aí você já sabe que números primos são aqueles números que é dividido por 1 e por ele mesmo. Então, os principais são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e etc. Porque os números primos são infinitos, certo? Então, você começa a decomposição. Aí você também ajuda se você souber também os chamados critérios de divisibilidade. Lembra deles? Quando é que um é dividido por 2, por 3, por 5, por 4. Mas aqui nós só vamos utilizar os critérios de divisibilidade por números primos. Nesse caso, é obrigatório saber por 2, por 3, por 5. É importante. Então vamos lá. Aqui entre 5, 2 e 3, nós temos 2 que ele é um número par. Nós já sabemos que este número aqui dá para dividir por 2. Eu coloquei aqui 2. Aí o que eu não consigo dividir, eu vou repetindo. Então é 5, 1 e 3. Aqui agora eu vou dividir por 3, porque o 3 divide por 3. Então fica 5, 1 e 1. Aqui você divide por 5, então fica 1, 1 e 1. O nosso objetivo é que vocês encontrem no final somente números 1. Quando você encontrar somente o número 1, isso indica para nós que a decomposição já foi encerrada. E o que você vai fazer o próximo passo? Multiplicar todos os números que foram utilizados aqui. Foram utilizados para dividir aqueles números que foram colocados. Nesse caso, eu multipliquei 2 vezes 3, que dá 6, vezes 5, que dá 30. Então, o MMC é exatamente o produto dos fatores primos que foi utilizado. Tranquilo? Então, aqui é o MMC. Agora, vamos aplicar a regra da decomposição. Nós fizemos o primeiro passo, que foi calcular o MMC. Se eu tenho 3 frações, então eu vou botar aqui 3 frações novas com o denominador 30, tá bom? Esse denominador é 30 porque foi o valor que nós encontramos no MMC, ok? Então agora nós passamos a aplicar a regra. Pega este novo denominador, divide por cada um dos antigos denominadores. Então vamos lá, formar a primeira fração, 30, eu divido por 5, que dá 6, e multiplica por 4, que dá 24.
Aí eu anoto aqui 24. 30 dividido por 2, que dá 15, vezes 3 é 45. 30 por 3 é 10, vezes 1 é 10. Pronto. Nós encontramos as três frações que eu posso dizer que são equivalentes, né, às frações originárias. Nesse caso, 4 quintos, 3 meios e 1 terço, certo? Elas são equivalentes. Elas foram originadas, as 24 trintaavos, 45 trintaavos e 10 trintaavos, foram originadas dessas frações com denominadores diferentes. Ok? Então fica aí ligado. Toda vez que eu tiver frações com denominadores diferentes, para poder reduzir ao mesmo denominador, eu preciso calcular o MMC. Encontrado o MMC, ele será o novo denominador das frações. Aí eu pego esse novo denominador, divido pelo antigo e multiplico pelo antigo numerador, e o resultado será o novo numerador. Fazendo assim, você vai encontrar frações que agora terão o mesmo denominador. Ok? Agora vamos adiante. Vamos falar das operações com frações. Quero que vocês entendam primeiro, ou relembre, a comparação de fração. Comparar a fração é dizer se a fração é maior, menor ou igual. Isso todos nós sabemos. Para comparar a fração, nós temos dois casos. Nós temos quando os denominadores são iguais e quando os denominadores são diferentes. Lembre-se que lá no início dessa aula eu disse que nós só vamos aplicar redução ao mesmo denominador quando as frações forem com denominadores diferentes. Então quer dizer que neste primeiro caso os denominadores são iguais, não se aplica a redução ao mesmo denominador. Ok? Então, quando os denominadores são iguais, eu vou comparar apenas os numeradores. Dizer se é maior, menor ou igual, de acordo com a ordem que é colocada. Quando os denominadores forem iguais, compara-se apenas os numeradores. Ok? Repete o denominador e compor. Não é preciso nem repetir o denominador. Só colocar o símbolo entre as frações de maior, menor ou igual. Tudo bem? No segundo caso, os denominadores são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, é obrigatório fazer a redução ao mesmo denominador. Aí a gente utiliza os mesmos procedimentos que nós falamos no slide anterior. Cálculo do MMC, pega um novo denominador que é o MMC, divide pelo antigo denominador, multiplica pelo numerador, formando frações com denominadores iguais. Então você só vai, entende, pode concluir, que eu só posso realizar a comparação de fração se os denominadores são iguais. Se os denominadores são diferentes, eu não posso comparar as frações. É necessário primeiro que eu faça a redução ao mesmo denominador. Então, quando as frações tiverem denominadores diferentes, deve-se reduzir ao mesmo denominador e depois comparar os numeradores das frações, as frações com denominadores iguais. Observe uma coisa. Depois que você comparar as frações com denominadores iguais, depois que tiver feita a redução ao mesmo denominador, a mesma simbologia, o mesmo sinal de maior, menor, igual que você colocar para as frações que têm denominadores iguais, é o mesmo sinal que você vai colocar para as frações com denominadores diferentes. Porque as frações que têm denominadores iguais são equivalentes às frações que têm denominadores diferentes. Observe o exemplo. Eu tenho 24 trintaavos e 45 trintaavos. Eu botei aqui logo menor. Mas esqueça por enquanto menor. Como foi que eu encontrei este menor aí? Observe o seguinte. Os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, não há necessidade de fazer a redução ao mesmo denominador. Não há necessidade de fazer o cálculo do MMC. Então, nós devemos comparar apenas os numeradores. Nesse caso, 24 é menor do 45. Vocês sabem que o numerador são esses números que estão aqui em cima, né? Quer dizer que é a parte que foi utilizada do inteiro, né? Já sabemos. Então, aí, 24 menor do que 45. Então, toda vez que os denominadores forem iguais, eu só preciso comparar os numeradores. Agora, o segundo exemplo, 2 terços e 4 sextos. Observe que os denominadores são diferentes. Se eles são diferentes, obrigatoriamente, nós devemos calcular quem? O MMC. É isso? Calculando o MMC de 3 e 6, nós fizemos aqui o cálculo, nós encontramos 6. O 6 será o novo denominador. Se eu tenho duas frações, está aqui 6. Aí eu peguei o 6, dividi por esse 3, que é o antigo denominador que deu 2, vezes 2, 4. Depois peguei o 6, dividi por 6, que deu 1, vezes 4, 4. Só que neste caso aqui, 4 sextos em relação a 4 sextos são
iguais, certo? Então eu posso também dizer que 2/3 em relação a 4/6, eles são iguais. Tudo bem? Porque elas são frações equivalentes. Na adição de frações, lembre-se que eu falei lá no início para nós que na redução ao mesmo denominador, ele vai exatamente nos orientar para 3 operações com frações, que serão a comparação, a adição e a subtração com fração. Então, observe os nossos casos. O primeiro caso é os denominadores são iguais. Gente, quando os denominadores forem iguais para adição e para comparação e para subtração, não há necessidade de reduzir ao mesmo denominador. A regra aqui nesse caso é conservar. Conservar é repetir o denominador e somar os numeradores e simplificar no final, se possível. Gente, lembre-se o seguinte, nós já estudamos conjuntos de números inteiros, então eu posso ter frações positivas e frações negativas. Lembrando que se eu tiver frações negativas e positivas, eu só posso somar se os sinais forem iguais, que a gente soma e conserva o sinal. Se os sinais forem diferentes, nós temos que subtrair ao sinal maior, certo? Então, aqui, conserva-se o denominador, soma-se os numeradores e simplifica o final, se possível. Simplificar é dividir por um número primo, certo? De preferência, ou por outro número qualquer, e tornar a fração irredutível. O que é a fração irredutível é aquela que não pode ser simplificada mais. Se ocorrer o segundo caso, se os denominadores diferentes, aí você aplica o mesmo caso que a gente vem falando desde o início da aula. Reduz ao mesmo denominador, encontra frações com denominadores iguais e depois aplica a regra do primeiro caso de adição de fração. Conserva o denominador, soma os numeradores. Ok? Vamos ver aqui. Observe esse exemplo aqui para nós. 4/5 mais 3/5 mais 1/5. Os denominadores todos são iguais. Repeti o denominador e somei os numeradores. 4 mais 3 mais 1. Deu 8. 8/5. Só que 8/5 não dá para simplificar por nada. Certo? Primeiro que 5 é primo lá embaixo. O 8 é composto, não tem nenhum número comum que os dois possam ser divididos. Então aí já está a fração irredutível. Observe outro passo. 7/3 mais 4/3 mais 5/3. Mesmo jeito. Os denominadores são iguais. Repito apenas o denominador e somo os numeradores. 7 mais 4 mais 5 deu 16. 16 sobre 3 também não dá para simplificar. Mais adiante você vai verificar que toda fração também pode ser escrita em números decimais. Eu poderia dividir 8 por 5, certo? Que daria um número decimal. 16 por 3 também daria um número decimal. Mas isso vai ficar para outra aula. Observe esse outro agora. 3/5 mais 2/6 mais 4/3. Desse jeito que está aí, os denominadores são o quê? Diferentes. Se os denominadores são diferentes, obrigatoriamente eu tenho que calcular o MMC de 5, 6 e 3. Aí você vê como está o cálculo. Aqui nesse caso eu encontrei o número 30 como o MMC. E aí neste caso esse número será o novo denominador das frações. Aqui. Então aí você aplica, pega o 30, divide pelo 5, que é o antigo denominador. Nesse caso dá 6 e multiplica por 3, que é o antigo numerador, dá 18. Eu agora tenho uma nova fração aqui, 18 o numerador, 30 o denominador. Depois eu pego 30 dividido por 6 é 5 vezes 2 é 10, 30 por 3 é 10 vezes 4 é 40. Aqui eu tenho um conjunto de frações equivalentes às frações originárias. Agora você observa que essas frações têm o mesmo denominador. São denominadores iguais. Aí eu aplico o primeiro caso. Repito, conservo o denominador e somo os numeradores. Você nota que esses numeradores todos são positivos, eu posso somar. Então fica 68 sobre 3. 68 sobre 3 também não dá para simplificar, ficaria somente aí. A subtração ela é muito semelhante à soma. Né? Se os denominadores são iguais, eu repito o denominador e somar ou subtrair os numeradores e simplificar quando possível no final. Agora, se os denominadores forem diferentes, fazer a redução mesmo do denominador, né? Aí depois você exatamente origina frações diferentes, com denominadores iguais, e depois subtrai os numeradores e conserva o denominador. Ok? Então, o exemplo que nós temos aqui é 5/8 menos 3/8. Aqui os denominadores são iguais, eu conservo o denominador 8 e subtraio os numeradores. Aqui nesse caso deu 2/3 também. Por que deu 2/3? Né?
Aqui não é para ser 3, 5 menos 3 é 2, e aqui era para ser 8, né? Então aqui, vamos botar aqui um 8, gente, vou consertar aqui melhor. Erro de digitação. 8 décimos menos 5 décimos, 8 menos 5 deu 3. Aqui é 8, gente. Novamente aqui é 8. Desculpa aí, erro da digitação. Aqui então, aqui não é 1. É 3 oitavos, ok? Próximo. Nós temos 8 sétimos menos 3 quartos. Neste caso, os denominadores são diferentes. E, obrigatoriamente, quando os denominadores são diferentes, temos que calcular o MMC. Neste cálculo aqui, nós encontramos o MMC sendo 28. Aí nós sabemos que esse 28 será o novo denominador das duas frações. E aí eu pego 28 dividido por 7, que dá 4 vezes 8, 32. 28 por 4, que dá 7 vezes 3, 21. Agora os denominadores são iguais. E aí o que eu tenho que fazer? Repetir o denominador e subtrair os numeradores. Então, nesse caso, é 9, 28 avos. Então, aqui também não dá para simplificar, a fração já está irredutível. Agora, estude novamente o assunto. Toda vez que você tiver dúvida, faça as atividades que serão propostas, assista aos vídeos complementares. Vocês podem estar pesquisando no YouTube, em outros canais sobre este assunto. Anote as suas dúvidas e faça no momento da aula destinar a elas. Atente aos prazos das atividades, tá bom? Entregue nas datas que eu estou programando para a entrega da atividade. Bons estudos e até a nossa próxima aula.